Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itaperuna. Criei esse canal aqui no YouTube para compartilhar mensagens preciosas da Palavra de Deus, mensagens que Deus foi me dando ao longo do meu ministério, já de mais de 50 anos. E nesse momento, nesta ocasião, eu quero falar sobre um assunto muito atual. No momento atual que nós estamos enfrentando, em que nós estamos enfrentando uma crise de saúde que não é só local nem nacional, mas é mundial, por causa da pandemia provocada pelo Covid-19, nós tivemos que já por longos meses ficar em isolamento social, ficar em distanciamento social, muitas atividades foram paralisadas, inclusive as atividades eclesiásticas. Mesmo naqueles lugares onde não foi decretado o fechamento das igrejas, os líderes religiosos compreenderam, entenderam que para evitar a propagação do vírus, o correto seria, por um tempo, dispensar as reuniões locais, presenciais, e usar tecnologia moderna, que graças a Deus está ao nosso dispor, para levar o povo a manter comunhão, continuar se reunindo virtualmente, e isso foi muito bom. Mas algumas pessoas lamentaram muito, diziam, pois a gente não pode mais ir à igreja. Pastores, inclusive, se desesperaram e se revoltaram porque queriam abrir a igreja, então confundindo o local de adoração com o povo que adora. Porque igreja não é o local, igreja não é o templo, igreja somos nós. Nós não temos um altar, uma hora certa e um endereço certo, um lugar certo para adorar. É isso que nós queremos falar nessa mensagem para vocês. Queremos falar que Deus é o Deus de todas as horas e de todos os lugares. Para isso, nós gostaríamos de ver uma parte daquela experiência, daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana à beira do poço de Sicar. Diz assim a palavra de Deus, João, palavra de Deus, João capítulo 4, versículos 16 a 30. Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: O que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Apenas essa parte do texto, e nós vamos aduzir alguns comentários sobre o restante do texto. Jesus estava caminhando em direção a Jerusalém e resolveu passar pelo território dos samaritanos. E já cansado, ele e os seus discípulos, cansados da viagem, resolveram parar ali nas proximidades daquela cidade de Sicar, onde havia o famoso poço de Jacó. Os discípulos foram até a cidade para comprar comida e Jesus ficou por ali, à beira do poço, descansando, quando apareceu ali uma mulher, uma habitante daquela cidade. E Jesus então resolveu entabular uma conversa com ela, começando por pedir a ela que lhe desse água para beber. E a mulher, então, o tratou com rispidez, disse: Como é que você, sendo judeu, pede beber a mim, que sou samaritana? Aí havia dois preconceitos. Primeiro, que um homem não se dirigia publicamente a uma mulher. Segundo, que um homem judeu não se dirigia, não falava com um samaritano. Havia muito conflito entre esses dois povos. Então Jesus disse para ela: se você soubesse quem é que está te pedindo água para beber, você que lhe pediria, e ele lhe daria água viva. A mulher então perguntou: mas como é que o senhor vai tirar água daqui, desse poço? O senhor não tem uma vasilha para tirar, como eu tenho? Ela tinha um cântaro, não é? Jesus disse: olha, essa água que vocês chamam de água viva, porque é uma fonte perene que não seca nunca, essa não é a água que você precisa. A água que eu posso dar para você é uma água que vai se transformar numa fonte que jorre para a vida eterna no seu íntimo. Foi nesse momento que a mulher pediu a Jesus: então, o senhor me dá dessa água para que eu não tenha mais que vir aqui pegar água para beber. Ela ainda não estava entendendo direito. Então, a partir desse ponto da narrativa que eu li para vocês, a partir do versículo 16, Jesus disse para ela: vai à cidade e vai buscar o seu marido para virem conversar comigo. E então ela disse: eu não tenho um marido. Jesus: muito bem, você não tem, porque você já teve 5 e este que você tem agora não é seu marido de fato. E então Jesus, aliás, a mulher, né, disse: vejo que o senhor é profeta. E então começou a desviar a conversa para a questão religiosa e perguntou:
O que que o senhor diz? Não, não é. Vocês dizem que é lá em Jerusalém, vocês judeus, que é em Jerusalém que se deve adorar, mas nós adoramos nesse monte. E esse foi um rumo realmente pretendido por Jesus, porque Jesus pôde dizer para ela: ora, a hora vem, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E nesse momento foi que chegaram os discípulos, mas eles ficaram à parte, admirados de que Jesus estivesse conversando com a mulher e com a mulher samaritana. A mulher então deixou a sua vasilha, o seu cântaro dele ali na beira do poço, e foi até a cidade para chamar os seus conterrâneos. Venham ver, um homem que me disse tudo quanto eu já fiz. Porventura não é esse o Cristo, o Messias, a pessoa que nós estamos esperando já há tanto tempo? Eu li até esse trecho aí, e esse pedaço, essa parte que eu li, ela é suficiente para nos ensinar 3 grandes verdades a respeito do Deus de todas as horas e todos os lugares. A primeira grande verdade que Jesus afirmou para aquela mulher e afirma para nós também hoje é que Deus não é um objeto físico de adoração, não é como uma imagem, uma estátua que se coloca num pedestal, num altar. Deus também não é um objeto que está preso a um determinado local, a uma determinada hora e a um determinado tempo para ser adorado. Ele é espírito. Deus, como diz a famosa definição da teologia, é espírito pessoal, que é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares, está em todos os momentos, e ele pode fazer todas as coisas, de modo que é preciso ter essa noção que o Deus que nós adoramos não está limitado a um local chamado igreja ou templo. É um Deus que não está limitado a um determinado momento, é um ritual, a uma celebração, a uma cerimônia qualquer, que não está limitado também a ser objeto de ministração por pessoas especiais, pastores, sacerdotes, ou seja lá o que for. Deus é espírito livre, pessoal, e que pode ser acessado por qualquer um de nós. E esta é a segunda verdade que nós aprendemos aqui, que ele é uma pessoa que interage conosco. Ele não é uma pessoa distante. Deus não é aquele Deus transcendente, não é aquele Deus imanente que está longe de nós e nós não podemos acessar. Jesus Cristo, ele disse que nós podemos nos aproximarmos de Deus e chamá-lo de Pai. Foi o que ele ensinou na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Quer dizer, Deus vem, baixa até nós, na pessoa de Jesus Cristo, e ele sabe quem nós somos. Foi isso que ele disse para aquela mulher: eu sei quem você é. Eu sei que você já teve 5 maridos. Eu sei que o marido que você chama de marido atualmente não é seu marido. Eu sei que você tem uma vida perturbada e complicada por relacionamentos fracassados. Eu sei que você veio aqui a esta hora, fora do horário que vem todos os outros conterrâneos, para pegar água, para abastecer a sua casa, porque você é vítima de preconceito e discriminação no meio dessa cidade. Eu sei dos seus problemas.
Deus sabe o que nós somos. Muitas vezes nós queremos retratar Deus e limitar Deus quando nos dirigimos a uma determinada pessoa e dizemos, não, você não pode ter comunhão com Deus porque você tem esses e esses e esses problemas. Como se Deus não soubesse quem é aquela pessoa. Deus não precisa que nós digamos para ninguém quem é a pessoa, porque Ele sabe. E Deus não tem os preconceitos que nós temos. Ele não limita ninguém. Ele trata todos no mesmo nível. Todos somos pecadores. E Ele, inclusive, disse isso na sua palavra, que Jesus veio buscar e salvar os pecadores. Ele veio não para justos, mas para pecadores. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe qual é a nossa necessidade. Ele sabe que nós precisamos de graça e misericórdia para a nossa vida. O que Jesus quis dizer para aquela mulher é que ela era religiosa, que ela certamente conhecia os preceitos da religião e, quem sabe, também ela comparecia ao templo para adorar, mas ela não era uma verdadeira adoradora, porque ela não tinha um verdadeiro relacionamento de fé com Deus. Ele sabia que aquela mulher precisava tomar rumo na vida, ela precisava solucionar os seus problemas, que ela precisava encontrar-se consigo mesma e encontrar-se com Deus. Ela precisava se conhecer a si mesma como uma verdadeira adoradora e a Deus como verdadeira pessoa a quem nós devemos adorar. E aí, então, essa terceira verdade que aprendemos aqui, que a nossa relação com Deus é uma relação de fé. Deus é espírito, não um objeto de adoração, é uma pessoa, é espírito pessoal, que interage conosco, uma pessoa que nos ama e que quer interagir conosco, sabe quem nós somos, sabe o que precisamos e quer nos amar e quer nos abençoar. Mas ele é um espírito pessoal que nós devemos adorar com fé. Muitas pessoas entendem que é preciso adorar para crer. Adoração, inclusive, é uma expressão que está muito em moda atualmente, se fala muito em adoração. Pessoas, hoje em dia, acham que, aliás, não poucas pessoas, mas muitas pessoas, porque nós vemos igrejas cheias desse tipo de gente, chamados adoradores, acham que se concentrarem no lugar e tomarem determinadas atitudes, fizerem determinados gestos, cantarem determinadas músicas, então vão ser abençoadas por Deus. Não entendem que o que Deus quer não é adoração, mas Deus quer obediência. É o que disse o profeta Oséias: misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento de Deus e não holocaustos. Então é preciso primeiro crer para depois adorar. Deus está procurando pessoas que creiam nele e obedeçam a sua palavra, muito mais do que pessoas que o adorem. Porque quando você crer e quando você obedecer, esta é a verdadeira adoração. Foi o que Jesus disse lá no capítulo 25 de Mateus, falando sobre o julgamento final, quando ele separou lá naquela parábola em que são separados os bodes das ovelhas, e então para as ovelhas é dito: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estive doente e me visitastes, estive preso e fostes ver-me.
E então é isso que é realmente a verdadeira adoração. A verdadeira adoração é fazer a vontade de Deus em nossa vida, é amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Aquela mulher, ela foi até a cidade chamar os seus conterrâneos, dizendo para eles: venham e vejam. Os conterrâneos foram até Jesus. Gostaram tanto de Jesus que pediram para Jesus ficar ali, naquela cidade, mais um tempo. Jesus ficou ali 2 dias com eles. E naqueles 2 dias, não só os que tinham ido lá na beira do poço, mas outras pessoas da cidade também interagiram com Jesus e creram nele. E depois daquele tempo, eles diziam para a mulher: não é pelo que você falou, mas nós agora, pessoalmente, nós experimentamos, nós vimos e temos certeza, cremos, que este é o Messias, aquele que havia de vir. Então, a nossa relação com Deus é uma relação de fé, é preciso crer, mas é preciso crer de fato. Muita gente tem uma fé de segunda mão, porque o pastor fez um apelo e disse que ela precisava aceitar a Cristo, e então a pessoa aceitou. Ou porque um amigo, um parente o evangelizou e disse que precisava aceitar a Cristo e seguiu ali um determinado roteiro, ao final do roteiro fez uma oração e aceitou a Cristo. Mas não tem a experiência verdadeira no seu coração, a certeza íntima de que Jesus é o seu Salvador. É preciso crer como aqueles homens da cidade de Sicar, não pela palavra de um terceiro, mas experimentar pessoalmente a fé em Deus. Eu gostaria, antes de terminar, de frisar essa palavra que a mulher disse aos seus conterrâneos: venham e vejam. Esta é a palavra para todos nós: ir e ver. Ir e pessoalmente experimentar a graça de Deus em nossa vida. Esta é a palavra que para você também: venha e veja, venha e experimente. Essa é a palavra que, se você já é um cristão, deve dizer para os seus amigos, parentes, colegas: venham e vejam. Esta é a palavra que eu tenho para você agora. Venha e veja que Deus é um Deus pessoal, um Espírito pessoal, que deve ser adorado em espírito e em verdade. E você precisa ser um verdadeiro adorador. Crer para adorar. Crer de fato. Deus sabe o que você é, quem você é. Deus sabe aquilo que você precisa. E é nessa relação íntima, pessoal, sem intermediários com Deus, que nós somos abençoados e temos a verdadeira relação com Deus. Que Deus nos abençoe.